2 de julho, quinta-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Pimparel Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui para vos dar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. O meu corpo, neste preciso momento, está aqui a gravar mais um episódio do Mercado, mas a minha mente já está a pensar no Portugal-Croácia. Eu espero bem que a seleção portuguesa nos dê uma alegria e que Ronaldo marque 2 ou 3 golos para toda a gente ficar animada. Antes de arrancar o episódio, deixar um apelo. Eu sei que estou sempre a amassar um pouco por causa das subscrições, mas eu agora vou deixar outro. Ativem as notificações do nosso canal para não perderem os conteúdos que nós lançamos diariamente, seja Mercado, seja Ataque Rápido, aqueles que vocês já conhecem. Sem mais demoras, vamos então ao episódio. O primeiro dossiê do dia é o de Gianluca Prestiani. Trabzonspor anda maluco com o mercado português, já veio buscar o Sidney Cabral ao Benfica, já foi buscar o Noah Saviolo ao Vitória e parece que agora quer reforçar-se com mais um jogador das Águias, Gianluca Prestiani. Já começaram as conversas entre os responsáveis do Benfica e o clube turco, mas o Benfica aponta para um valor alto, 20 milhões de euros como valor base. Nós estamos aqui a falar ainda de possíveis variáveis que deverão acontecer dentro deste negócio. E Prestiani, já sabe, foi um jogador que ganhou muito espaço nesta última temporada. 3 golos, 5 assistências, um jogador que desequilibra muito, que não tem medo de ir num contra um e é um jogador que realmente conquistou os adeptos do Benfica nesta última temporada. Só que esta venda também vai depender do que é que o Benfica quer fazer com outros membros do plantel. Dodi Lukebakio ontem fez uma exibição muito boa pela Bélgica, foi um jogador importantíssimo na vitória belga contra o Senegal, mas ainda não se sabe se irá continuar no Benfica na próxima temporada. E também Tiago Gouveia, que regressou agora de um empréstimo e é um jogador que poderá vir a contar então para Marco Silva. Vamos ver o que é que este negócio tem para dar e se o emblema turco tem capacidade então de ir buscar Gianluca Prestiani. Passamos agora a um mar de oficializações. O Luís Esteves, o mestre do Gil Vicente, ruma mesmo ao Atlas, o negócio estabelecido nos 6 milhões de euros, um valor que é bastante próximo ao da cláusula do jogador, mas os gilistas ainda salvaguardaram então uma percentagem dos direitos económicos do jogador por uma futura transferência. É um jogador que já tem alguns anos de idade, mas que certamente poderá ainda ter um novo encaixe financeiro então para o emblema de Barcelos, que seria também muito importante para o clube. Luís Esteves, que numa mensagem de despedida disse mesmo: fico triste por sair, eu vou levar-vos para sempre no meu coração. Eu acho que ele ganhou muita admiração pelo Gil Vicente por este tempo curto, mas que foi bastante bom para o jogador e foi realmente uma época de luxo. 4 golos, 8 assistências em 34 jogos, ele que realmente dominou aquele meio campo gilista com a sua classe habitual. Já nos tinha mostrado isso no Nacional e voltou a mostrar-nos então nesta época. Ele que vai ser colega de equipa de Duque, que foi um jogador que já passou pelo Benfica B, que tinha feito uma grande temporada no Aberdeen em 2022-23, onde tinha apontado 18 golos, só que nunca conseguiu repetir então estes números no Leganés e agora vão ser colegas de equipa então no futebol mexicano. Lincoln, também oficial, deixa o Alverca rumo ao Bursaspor. A formação ribatejana recebe cerca de 2 milhões de euros com este negócio, um valor já interessante. Ele que foi titular absoluto ao longo desta última temporada, 32 partidas disputadas, 2 golos, 5 assistências, mas a influência que Lincoln tinha na formação ribatejana vai muito além dos números. Ele que já tem um currículo bastante preenchido, já passou pelo Grêmio, pelo Atlético Mineiro, Santa Clara, Red Bull Bragantino, Hull City. Já são vários os clubes que já tiveram a oportunidade de receber Lincoln nas suas fileiras e agora vai ter então uma nova aventura no futebol turco, porque ele também já tinha passado pelo Çaykur Rizespor, pelo Fenerbahçe, que havia representado em 2022-23 e onde tinha deixado excelentes indicações. Estamos a falar da 10ª saída no Alverca. Eu agora vou fazer uma lista de jogadores que já saíram, porque o número já é bastante acentuado. André Gomes, Francisco Chissumba, Naves, Ralnei, Tomás Mendes, Fabrício Garcia, Maresi e Matisse Clarícia. São muitos nomes, o Alverca vai ter que fazer agora uma reestruturação. Saem 10, provavelmente vão entrar outros 10. É um panorama já muito recorrente no futebol português e vamos ver como é que o Alverca se vai apresentar então na próxima temporada.
Maxime Domingues é oficial, é o primeiro reforço do Marítimo neste regresso à Primeira Liga. É uma cara conhecida, é um jogador que já tinha representado o Gil Vicente entre 2023 e 2024 e é um jogador que teve dificuldade depois em impor-se nos outros clubes onde teve. Vasco da Gama, não teve espaço. Toronto foi emprestado, foi talvez o local onde conseguiu somar um minuto de jogo mais consistente, mas acabou por não ser adquirido pelo emblema canadiano, e depois rumou então ao KPS Cracóvia, onde nesta última temporada somou 13 jogos, muitas vezes também então a saltar do banco, a não ser a opção a titular de forma muito recorrente. E estamos a falar de um médio ofensivo, esquerdino, com grande leitura de jogo. Lembro-me aqui no Gil Vicente ele também ser um jogador que finalizava muito bem, que tinha muita capacidade de rematar fora da área, e é um jogador que também é muito forte no último passe. A meu ver é uma grande contratação por parte dos maritimistas, e veremos agora com Mitchell van der Gaag em que zona do terreno é que ele irá então jogar, se mais caído para o corredor direito, uma posição que ele também já frequentou várias vezes, ou se vai jogar mais numa posição central. Simon Elizor é oficial, despede-se do Famalicão, segue então para o campeão romeno, o Universitatea Craiova. O nome aqui em romeno é mais difícil de dizer. Os famalicenses recebem 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros pelo avançado, um valor significativo, um jogador que não conseguiu ter muito espaço nos famalicenses, ou pelo menos esperava-se mais dele. Foi um gol, 2 assistências em 36 jogos, ele teve várias oportunidades, mas nunca conseguiu impor-se, e os famalicenses agora têm a porta aberta também para ir buscar um ponta de lança novo, porque acho que as opções que a equipa tem no plantel ainda não são suficientes para o Hugo Oliveira. Ele provavelmente vai querer mais um jogador para a frente de ataque. Elizor, que vai assinar um contrato de 2 temporadas, ainda vai ter uma opção para prolongar o vínculo por mais um ano e será treinado pelo português Filipe Coelho. Paulo Moreira, também é oficial, assina pelo Famalicão. Se uns vão, outros também têm que chegar, e Paulo Moreira vai ser então uma opção para o meio campo. Chega ao custo zero, ele que tinha acabado o vínculo então com o Estrela da Amadora, mas continua então em Portugal. Vai assinar um contrato válido até 2029, e estamos a falar de um jogador que teve muitos minutos na temporada passada, muitos minutos nas pernas, 2.442 para ser exato. Mostra a influência então que ele tinha nos estrelistas, somou 3 golos e 2 assistências, e é talvez uma contratação a averiguar uma possível saída de Matias de Amorim, um jogador que foi, a meu ver, até foi o jogador com mais impacto no Famalicão nesta última temporada, juntamente com o Gustavo Sá. Estamos a falar de um jogador muito criativo, com capacidade de construção, de levar a equipa para a frente, e Paulo Moreira se calhar vai chegar por uma eventual saída então do médio do Famalicão. Stefan Lekovic, Estrela da Amadora, exerceu a opção de compra então pelo jogador, foi então adquirido ao Estrela Vermelha, assinou um contrato até 2029 e foi uma peça muito importante nos estrelistas na época passada. Ele que chegou em janeiro, assumiu a titularidade em 9 jogos e foi um jogador que, se calhar, o fator-chave para a Estrela da Amadora ter conseguido então a manutenção no ano passado. Marcou um dos golos no empate frente ao Braga na última jornada, que foi verdadeiramente decisivo para a Estrela da Amadora se manter então no primeiro escalão do futebol português, e acho que será uma peça muito importante para a Estrela da Amadora conseguir ter o mesmo feito de se manter na Primeira Liga. Eu acho que vai ser difícil para um Estrela da Amadora lutar por voos maiores, mas veremos então o que é que vai acontecer. Aranha é um nome muito engraçado. É oficial, assina pelo Moreirense. O Moreirense já confirmou a chegada. Estamos a falar de um guarda-redes de 21 anos, cedido então pelo Palmeiras, que chega então à turma de Moreira de Cónegos, que também fica com a opção de compra no final desta temporada. Ele que nunca conseguiu somar minutos na equipa principal do Verdão e vai ter agora uma oportunidade para jogar então com mais regularidade. O Moreirense que atacou o mercado agora nestes últimos dias de uma forma muito veemente, com muita força. Chegaram até mais 2 jogadores. Kobe Moto chega proveniente do Bournemouth, contrato válido até 2029, e estamos a falar de um
jogador com formação muito forte de futebol inglês, Arsenal, Portsmouth, e teve estas duas passagens no futebol de formação antes de rumar ao sub-21 do Bournemouth, em 2024-25, e no sub-21 um registro bastante interessante, 5 golos, 3 assistências nas duas épocas então pelo Sherries, e vai ser um jogador que se calhar não vai assumir logo o papel de titular na equipa do Moreira de Cónegos, mas vai ser então uma aposta para o futuro. Mais uma contratação do Moreirense, Alexandre Parseman, oficial, ponta de lança, internacional por Martinica. Eu vou ser honesto, eu não me lembro de muitos jogadores de Martinica a jogar no futebol português. Tenho que conferir se será o primeiro, acredito que não, mas vou fazer esse estudo depois no final do episódio. Ele que tinha acabado o vínculo com o Lugano e assinou então pela equipa de Moreira de Cónegos até 2030. No ano passado teve emprestado ao Caen, 5 golos no terceiro escalão francês, o Caen, que eu genuinamente pensava que estava num escalão ligeiramente superior no futebol francês, uma equipa que já estava habituado a jogar na Liga, mas que não tem conseguido ter estabilidade então no futebol francês, e caiu-me então de surpresa que o clube está na terceira divisão, mas pronto, Parseman teve uma época interessante, 5 golos, lá está, novamente não sei se será uma opção para ser logo titular do Moreirense, ele só tem 23 anos, esteve um pouco afastado então dos holofotes, mas veremos então qual será a aposta da equipa então de Moreira de Cónegos. Abrimos esta janela do futebol internacional com Mateus Fernandes. Tínhamos falado sobre este possível negócio no episódio passado com Humberto Ferreira e agora é oficial. Mateus Fernandes reforça então o Tottenham por cerca de 85 milhões de libras, 98,6 milhões de euros. Malta, Premier League é uma total loucura. Se me dissessem há 2-3 anos que o Mateus Fernandes ia ser vendido por uma verba a rondar os 100 milhões de euros, eu não acreditaria, mas a verdade é que o Mateus Fernandes tem crescido a olhos vistos no futebol inglês. Controlou o meio-campo dos Hammers na temporada passada, 38 aparições, uma época extraordinária. Ele que havia sido contratado ao Southampton por 44 milhões de euros e realmente compensou esse preço, que na altura já era visto como elevado, mas Mateus Fernandes fez mostrar que o preço até era escasso para a qualidade que ele tem. Ele que se tornou o terceiro português mais caro de sempre, só atrás das transferências de João Félix para o Atlético de Madrid, por 127,2 milhões de euros, e de Cristiano Ronaldo para a Juventus por 117 milhões de euros. Passou a ser também a maior transferência do Tottenham, por enquanto, mas já lá vamos. Ultrapassa então os 65 milhões de euros que haviam sido gastos em Xavi Simons quando chegou vindo do Leipzig. Com tudo isto, acumulando tudo isto, eu acho que Mateus Fernandes cada vez mais está à espreita, está à espera de um maior posicionamento na seleção portuguesa. Acho que merece ter mais oportunidades na equipa das Quinas. Ele que já tem uma internacionalização, mas realmente merece ser chamado cada vez mais com mais regularidade. Ainda no que diz respeito ao Tottenham, não é o único negócio por valores avultados que se anda a falar. Sandro Tonali também está prestes a assinar pelo Tottenham, vindo do Newcastle, por 100 milhões de libras, 107,9 milhões de euros. Malta, eu não sei o que é que se passa com o Tottenham, deve ter encontrado um pote de ouro ou qualquer coisa parecida, porque é uma loucura. Mais de 200 milhões de euros por 2 meio-campistas num espaço de 24, 48 horas. Nunca tinha visto nada igual. O negócio, realçar, ainda contempla 8,7 milhões de euros em variáveis, e Sandro Tonali já falou como jogador do Tottenham, apesar de ainda não ter assinado o contrato. Ele falou antes dos exames médicos que estão marcados então para as próximas horas. O Tottenham era uma equipa que no ano passado lutava pela manutenção, só que agora quer novamente entrar nos lugares cimeiros da Premier League e decidiu então gastar uma grande proporção do seu dinheiro em 2 meio-campistas. Será a maior transferência dos Spurs então, ultrapassará então a de Xavi Simons e de Mateus Fernandes, e falar um pouco deste percurso de Tonali, que ele teve um início bastante atribulado quando chegou aos Magpies. Houve aquela polémica com apostas esportivas, só que depois seguiram-se duas épocas fantásticas, tornou-se o pilar no meio-campo dos Magpies e tem realmente
tem sido uma peça preponderante na Premier League, tem sido um dos jogadores que tem chamado mais a atenção, mesmo no Newcastle, que na época passada teve muitas dificuldades. Quem tem sorte é Roberto De Zerbi, que já recebeu Marcos Senesi, Andy Robertson, Jean-Paulo Van Heck e Martin Dubravka, e soma agora mais 2 jogadores para atacar a próxima temporada. O futebol inglês está mesmo a escaldar e há outra grande notícia que tem abalado então a Premier League. É oficial, também é surpreendente. Vítor Pereira já não é treinador do Nottingham Forest. Segundo a bola, o contrato previa então uma cláusula que permitia a qualquer uma das partes rescindir até ao dia 30 de julho. Ora, o clube inglês anunciou a saída do treinador às 23h58 do dia anterior, não é? Do dia 29 de junho, a 2 minutos do fim do prazo, algo completamente surrealista, não é? Pensarmos que um clube sem aviso prévio ao treinador, que o próprio Real São Whistle não tinha tido conhecimento de causa, foi apanhado completamente de surpresa, anunciar a saída do treinador a 2 minutos do fim do prazo, mostra a loucura que vai então pela cabeça de Evangelos Marinakis, ele que quer Oliver Glasner para segurar então o leme. Oliver Glasner que ganhou então a Conference League com o Crystal Palace e a Supertaça inglesa na época passada, antes de então anunciar a saída. E a saída de Vítor Pereira, obviamente, que causa algumas estranhezas. Estamos a falar de um treinador que salvou os Tricky Trees da despromoção na época passada e que ainda, para acrescentar a tudo isso, levou a equipa às meias finais da Liga Europa. Não se estava à espera de uma saída do treinador, ainda para mais a decisão sendo do próprio clube inglês. Mas pronto, isto é futebol. Temos a certeza aqui no 0-0 que Vítor Pereira vai arranjar um cargo tão bom ou melhor do que este Nottingham Forest, porque estamos a falar de um treinador com muita qualidade, com muitas provas dadas, e temos a certeza que ele vai para um clube com muita qualidade e um projeto que se assemelha às suas capacidades. Por fim, para concluir, Ismael Saibari, oficial, é o novo brinquedo, entre aspas, do Bayern Munique. Os bávaros pagam cerca de 55 milhões de euros pelo avançado, ele que tem sido uma das grandes revelações desta temporada, excepcional a temporada que Saibari tem feito, 19 golos e 10 assistências pelo PSV, foi uma peça fundamental para a conquista de mais uma Eredivisie, e neste Mundial tem sido também um dos grandes destaques, 3 golos, uma das grandes figuras de Marrocos que tem feito também um Mundial surpreendente. Quer dizer, surpreendente que haver, não é? Já se sabe que Marrocos tem tido um grande crescimento nestes últimos anos, já tinha feito uma grande prestação no Mundial passado e agora está a seguir então a mesma linha. Estamos a falar de um jogador que pode jogar como ponta de lança ou como médio ofensivo, e é um jogador que está sempre ligado à corrente, gosta muito de apostar na profundidade, de aparecer nas zonas de finalização, tem golo, tem leitura de jogo, é um jogador completo e acho que vai ser um grande acrescento a uma equipa que já tem peças com muita qualidade. Bayern Munique é Olise, é Musiala, é Luís Dias, é Gnabry, é Harry Kane, é Leonard Carl, que perdeu um pouco de espaço nestes últimos meses, principalmente depois daquelas declarações polémicas que ele teve, que queria mudar de clube, queria ir para o Real Madrid, mas o Bayern está repleto de soluções e Saibari é então mais uma. Chegamos então ao fim de mais um episódio, obrigado por estarem aqui connosco. Mais uma vez, deixem nos comentários a vossa opinião sobre estas transferências, sobre estes negócios. Contamos sempre com o vosso feedback sobre aquilo que vai acontecendo então no mercado nacional e internacional, e esperemos também que vocês deem boas energias então para Portugal, que entra esta meia-noite em campo, e esperemos que nos dê uma alegria. Eu não quero entrar amanhã aqui na redação com mau humor, então Ronaldo e companhia, façam por favor com que eu tenha uma noite descansada. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.